bem cedo, quando o sol nasce, é mais um dia que começou. É hora de contemplarmos tanta beleza que Deus criou. Boa noite, na paz do Senhor Jesus. Jesus te chama, não é? E deseja te salvar. Amém? Então, ainda vamos estar lendo uma palavra introdutória. Antes de entrarmos na mensagem, nós ainda vamos ler uma palavra. Essa palavra é para o teu coração, é para o nosso coração. Se você quiser me acompanhar, vamos dizer que será uma leitura devocional. Hoje nós estamos usando a palavra, a mensagem é para um despertamento daqueles que estão cambaleantes, mas também uma palavra de chamando a atenção para aqueles que estão demorando a tomar, a fazer a sua decisão por Jesus, amém? Nós temos aí conosco a Jacqueline Souza, seja bem-vinda, minha irmã, a paz do Senhor Jesus, amém? Romanos 5, do 1 ao 11. Aqui o título é Justificação pela Fé e Paz com Deus. Amém? Então vamos estar já lendo. Sendo, pois, justificados. Amém? Sendo, pois, justificados. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Escute bem essa palavra, estou arrumando aqui. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais, agora sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Nós estávamos separados de Deus pelo pecado, mas o que aconteceu? Aconteceu que Jesus veio, deu a mão ao pecador, deu a mão ao Pai e ajuntou essas duas mãos, não é? Está lá no livro de 2 aos Coríntios 5,18. Deus estava em Jesus Cristo reconciliando o mundo consigo e não lhes imputando os seus pecados. Então, nós desfrutamos, né, desta glória toda, né, que Deus nos deu através de Jesus. Louvado é o Senhor. Charlene, seja bem-vinda, querida. Um abraço no coração dos tios aqui. Deus te abençoe. Fique aí. Deus tem uma palavra para o teu coração nesta noite. Amém? Amados, o título da nossa mensagem hoje é esta: o que significa horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo? Horrível coisa, não é? Mas por quê? Fique atento que você vai entender
o que desta palavra? Eu quero trazer para a nossa introdução um comentário de Adam Clarke. Ele vai fazer um comentário sobre o Salmo 119, 18. O Salmo 119, 18 diz assim: abre tu, é uma oração do salmista, abre tu os meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei. Olha só, né? Onde está a lei do Senhor? As instruções do Senhor está na sua palavra. E o salmista pede: abre os meus olhos. Agora vamos ao comentário deste servo de Deus. Abra meus olhos, revele meus olhos, ilumine meu entendimento, tire o véu que está em meu coração, e então verei as maravilhas da tua lei. Há pessoas que leem a Bíblia, acham um livro interessante, mas isso intelectualmente, mas não entende o que representa a palavra de Deus na sua vida, quando ela entra de fato com fé. Porque a Bíblia não pode ser lida apenas como um livro histórico. Ela tem que ser lida e buscar nela exatamente o alimento para a nossa vida. A palavra diz que os judeus receberam o Evangelho, mas a palavra não teve nenhum resultado, porque não estava misturada com fé naqueles que a ouviam. Eles estavam mais ali criticando. Eles eram opositores de Jesus. Não criam que Jesus era o Messias enviado de Deus para salvá-los. Eles não aceitaram, não é? Mas graças a Deus você aceitou, eu aceitei, e quem ainda não aceitou, eu espero que quando terminar esta mensagem, você sinta o desejo de aceitar, né? Agora ele vai dizer mais. As escrituras sagradas são bastante claras, mas o coração do homem é escurecido pelo pecado. A Bíblia não precisa tanto de um comentário como a alma faz à luz do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele abre o nosso entendimento, faz com que aquela cegueira espiritual que está em 2 Coríntios capítulo 4, 3 e 4, se o nosso evangelho está encoberto, é para os que se perdem, nos quais o Deus deste século, que é Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho e imagem de Deus. A palavra vem, está lá em Romanos 10, a palavra de Deus, a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. É ela que vai abrir o nosso entendimento, porque quando a palavra está sendo pregada, como está acontecendo agora, o Espírito Santo está aí batendo na porta do teu coração, como está escrito lá em Apocalipse 3:20, eis que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele, ele vai cear comigo, não é? Eu concluo aqui na palavra do nosso irmão: não fossem as trevas do intelecto humano, as coisas relativas à salvação seriam facilmente apreendidas. Ah, que bom seria, né? Porque infelizmente as pessoas se fecham para o Evangelho, não é? Acham que o Evangelho é uma religião. O Evangelho não é religião. O Evangelho é a palavra de Deus que liberta, que transforma e que dá vida, não é? Então eu quero trazer a memória de vocês, a lembrança de você, você que está titubeante, não é? Ou você que ainda não abriu a porta para Jesus entrar na tua vida. Eu quero ler para você Lucas no capítulo 12, verso 47 e 48, que diz: e o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Aqui é aquele que conhece a palavra, mas não dá valor, ou não obedece, ou não entende, ou também não quer entender. Porque ninguém vai buscar o Senhor no desejo de aprender, de receber a palavra, deixar a palavra entrar, que o Espírito Santo não entre por essa brecha bendita que você deixa Deus entrar para te abençoar e te ajudar. Eu continuo, Lucas 12, 47 e 48. Mas o que não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Né? Então aí está uma advertência, né? Uma advertência. Precisamos tomar cuidado como andamos, o que fazemos, porque os olhos de Deus registram até os teus pensamentos, não é? Quanto mais as suas ações negativas.
porque se nós estivermos andando conforme a palavra de Deus, a nossa vida será uma vida abençoada e abençoadora, porque você, quando está dentro do projeto de Deus, dentro do plano de Deus, você está nas mãos de Deus, é uma bênção para a tua vida, é uma bênção para as pessoas que estão à sua volta também. Pai do Senhor, Celi Moura, Deus te abençoe, porque é muito importante que o crente entenda que ele foi salvo para ser um instrumento de Deus, para trazer outras vidas para o Senhor. E nós não podemos esquecer do que disse Naum, está lá em Naum capítulo 1, versículo 3, o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Então, o culpado, o que erra, não, o Senhor não vai ter por inocente, não é? Agora, eu continuo entrando no texto da nossa mensagem, foi tudo uma introdução até a glória. O que significa horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo? Vamos entender essa palavra. Primeiro, o autor de Hebreus mostra inicialmente que os que creem no Senhor Jesus devem ter um coração corajoso para entrar na presença dele, pois através de Cristo o caminho para o Pai está aberto para a todos os que creem. Você crê? Você deixou Jesus entrar na sua vida? A porta está aberta. É muito bom nós saber que nós temos um Deus que não dormita, um Deus que os ouvidos estão abertos para nos ouvir, os olhos estão prontos a nos ver, as mãos estão preparadas para nos abençoar. Amém? Louvado seja o Senhor, não é? Então vamos lá. Essa aproximação deve ser acompanhada de um coração sincero, de fé e de um coração puro, desejoso de fazer a vontade do Senhor, como está em Hebreus 10, 19 a 25. Você vai se aproximar de Deus, aí o que vai acontecer? Deus vai começar a trabalhar na tua vida, para que você se aproximando dele. Pai do Senhor, pastor Juvaldo, Deus abençoe, amém? Helena Souza, a paz do Senhor, bem-vindos, queridos. Então nós precisamos desejar aproximar do Senhor, desejar fazer a vontade do Senhor, porque a vontade do Senhor é a nossa santificação, porque Satanás cria coisas para nos separar de Deus, porque o que nos separa de Deus é o pecado, e ele está sempre criando coisas para nós tropeçarmos. Mas se nós nos aproximamos de Deus, porque uma coisa é certa, irmãos, se você se aproximar de Deus, Deus se aproxima de você. O que diz lá em Jeremias 29, 13? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E lá no livro de 2 Crônica 15, quando Asa veio vitorioso de uma batalha, o Senhor usou o profeta que disse: ouvi Asa, Benjamim e todo Judá, o Senhor está convosco, enquanto vós estás com ele. Porém, se os deixardes, ele também vos deixará. Então, essa cumplicidade entre você e Deus, entre nós e Deus, deve ser constante. E como está lá em 4,18 do livro de Provérbios, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até esse dia perfeito. Esse dia perfeito é a sua aproximação de Deus. Você se aproxima de Deus e Deus vai se aproximar de você. Dito isso, o autor de Hebreus passa agora a analisar o aspecto contrário a isso, ou seja, aqueles que, mesmo tendo conhecido o caminho de Deus, rejeitam essa aproximação de Deus e preferem aproximar-se cada vez mais do pecado. Lá no livro de Apocalipse está: quem é sujo, suje-se mais ainda, mas quem é limpo, limpe-se mais ainda. Amados, chegou a época do crente buscar mais o Senhor, do crente deixar este mundo, do crente deixar tudo que possa separá-lo de Deus. Como nos aproximamos de Deus? Pela santificação. Como nos afastamos de Deus? Pelo pecado. Quando começamos a ter prazer nas coisas mundanas, então nos separamos de Deus. Mas quando começamos a deixá-lo, não, isso não é para mim. Eu agora sou uma nova criatura. 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram. Aleluia.
tudo se fez novo, não é? Mas ainda ele explica, porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Está lá em Hebreus 10, 26. Agora veja o que Jesus está dizendo através desse escritor aos Hebreus. Jesus, o seu sacrifício, no sangue de Jesus, nos purifica de todo pecado. Mas, amado, se você, que foi lavado pelo sangue do Senhor, eu vou falar sobre isso mais abaixo, né? Volta e tem prazer, aí a palavra chega a dizer, é como o cão que voltou ao vômito, é como o porco que voltou à lama. Então, saiu de tudo que o separava de Deus, de tudo que sujava a sua vida, os valores, as coisas boas que você recebeu de Deus. Se você volta, o que aconteceu? É isso que é comparado ao cão que voltou ao vômito e o porco que voltou à lama. Não é? Como tirar um porco da lama e vesti-lo e botá-lo num lugar não é quando ele vê a lama, mas ele é porco, mas você não é. Você também não é cão, você é uma criatura de Deus, não é? Não deixa que Satanás o engane, o leve para o erro, o faça afogar na lama, nem no vômito, mas se levante e deixa Jesus tomar sua vida e fazer de você uma nova criatura. Eu repito, porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. O sangue de Jesus não vai poder cumprir o papel pelo qual ele foi enviado, porque você o rejeita, você abraça as coisas erradas e quer ter prazer nela. Então, como vai ser? Qual a esperança para você? Eu vou continuar. Viver deliberadamente no pecado é ter uma vida de pecado, de propósito, pensada voluntariamente. Ou seja, essa pessoa não luta contra o pecado, antes ela ama o pecado e o permite de boa vontade em sua vida. Deus te libertou, não é? Se você foi liberto, e Deus liberta mesmo, mas você não pode olhar para trás, não é? Olha a mulher de Ló, olha a mulher de Ló. Os anjos foram lá, onde estávamos ouvindo aquela gloriosa mensagem pelo nosso pastor José dos Santos Ferreira, lembrar da mulher de Ló. O que aconteceu com a mulher de Ló? Ela foi tirada de Sodoma e Gomorra pelos anjos, porque o Senhor ouviu a oração de Abraão, né? A oração de Abraão pelo seu sobrinho Ló. E Deus mandou os anjos e eles tirou. E eles disseram, vamos sair, não olhem para trás. A ordem é essa. O que é olhar para trás? É sentir saudade daquela lama, daquela sujeira que antes te destruía a sua vida, porque os vícios nos destroem, o fumo, a bebida, o pecado, tudo que é malefícios nesse mundo destrói o ser humano. Nós estamos vendo autoridades, pessoas inteligentes, pessoas ricas se destruindo porque falta neles o pudor, a decência, não é? E a honestidade. Essas coisas todas destroem a criatura. Por isso que quando Jesus entra numa vida, ele transforma essa vida. Oh, glória a Deus! Mas ele te transformou. Não olhe para trás. Olha para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Esse tipo de pessoa, ensina o autor, conhece a verdade, sabe o que é pecado, mas rejeita a ideia de se arrepender. Logo, a conclusão é que seus pecados não são perdoados, pois o sacrifício de Cristo está sendo rejeitado por essa pessoa. Você está rejeitando aquele que veio buscar e salvar o que você havia perdido, porque um dia ele iluminou a sua vida e ele te libertou, mas você sentiu saudade, né? Alguém fez uma comparação, quando o crente começa a olhar para trás, é como se ele chegasse, levantasse da sepultura e sentasse. Você já sepultou uma pessoa, você chegou lá, passou, olha lá aquele homem que você sepultou, está sentado lá, voltou. Isso significa o quê? Você que morreu para o mundo, agora volta para ele de novo. Que coisa terrível, queridos. Já fomos lavados, já fomos perdoados, já fomos transformados, não é? Precisamos de então valorizar isso e jamais cedermos à tentação, não é? Veja também, assim o autor de Hebreus mostra o resultado, aquilo que colherá alguém que age de tal forma, que é o juízo severo de Deus. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Está lá em Hebreus 10, 27.
Esse tipo de pessoa se torna adversária. Ela se alegra em ofender a Deus com seus pecados. O autor lembra que na lei de Moisés, tal pessoa que rejeita a lei de Deus receberia uma dura punição pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, né? Em Hebreus 10, 28, e questiona: de quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou os pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Hebreus 10, 29. Irmãos, é muito sério. Você foi salvo, você foi lavado pelo sangue de Jesus. Olha o sacrifício do Mestre na cruz. E ele não negou, não é? Quando ele estava no Getsêmani, o seu choro, né? O seu clamor, o seu suor transformou-se em gotas de sangue. Coisa tremenda, que noite, e ele já sabia o que se avizinhava ao amanhecer. Ele seria preso, seria julgado, seria esbofeteado. Olha o que está em Isaías 53, não é? Quem creu na nossa pregação, a quem se manifestou o braço do Senhor, depois começa a descrever o calvário que Jesus sofreu para te salvar, para me salvar, para salvar a humanidade. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Foi um preço que ele pagou. Não foi com ouro ou com prata que fosse justificado da vossa vã maneira de viver, mas com o sangue precioso de um cordeiro imaculado. Foi assim que Jesus comprou a tua salvação, pagou a tua dívida. Ele pagou a tua e a minha dívida. O que nós merecíamos? Nós merecíamos ser condenado e julgado. Aquela cruz não era para Jesus, é para nós. Quando nós vemos o julgamento, quando Jesus é apresentado, não é? Que Pilatos apresenta Jesus, traz um criminoso, né? Traz um criminoso que tinha feito só coisas horríveis para aquele povo e coloca Jesus e pergunta: a quem quereis? Jesus, o chamado Cristo, ou Barrabás? Quem era Barrabás? Conheça Barrabás e você vai ver que homem terrível que era aquele Barrabás, né? E o que acontece? O povo disse assim: solta Barrabás. E que farei de Jesus chamado Cristo? Crucifica-o. E ele aceitou. E ele aceitou porque ele viu você. Ele viu a mim, que não teria nenhuma chance, não é? A não ser através do sacrifício dele. Ele deu a vida por nós. E deu com alegria, né? Ele foi ali, ele veio para dar sua vida por nós. E agora, o que vamos fazer com essa gloriosa bênção que recebemos, né? Glorificado é o nome do Senhor. Eu concluo, eu continuo. Aqui temos a descrição de alguém que rejeitou Cristo e toda a sua obra. A pergunta clara mostra que tal pessoa não ficará sem julgamento. Conhecer a verdade e a rejeitar é terrível, não é? Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E agora, o que vamos fazer? Não é? Agora, chegamos no trecho objeto da nossa análise. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, e eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Agora é o tema da nossa mensagem. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Agora eu pergunto, se alguém cair nas mãos de Deus, quem vai tirá-lo? A quem você vai pedir? Ou a quem você vai invocar ou pedir? Se está nas mãos daquele que tem todo o poder no céu e na terra. Foi o que ele disse para os seus filhos, não é? Pleiteando alguém contra alguém, nós vamos buscar o Senhor. Mas alguém fazendo contra o Senhor, a quem nós vamos recorrer? Ele é o final da linha de tudo que o ser humano pode encontrar como resposta, como socorro, como ajuda. Se você for contra o Senhor, se tornar inimigo dele, ficar debaixo da ira dele, quem vai tirar você debaixo da ira dele? Ninguém vai poder fazer isso. Por isso que está escrito aqui em João, no capítulo 3, que é o capítulo mais lido e mais conhecido, todo mundo já recitou e conhece de cor.
o versículo de número 16 de João 3, porque Deus amou o mundo. Olha que coisa linda, ó. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aquele que nele crê. Agora, se você ler o último versículo, que é o 36, olha o que está escrito, está assim, ó. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, ó, mas a ira de Deus sobre ele permanece. A porta está aberta, os braços estão abertos, mas enquanto você tem vida para decidir, hoje você decide. Às vezes um paciente entra em coma, não é? Quando ele entra em coma, como é que ele vai poder agora decidir? Acabou, não é? Da coma, se ele não se recuperar, ele vai embora. E agora? Como é que ele vai embora? Vou continuar. O autor de Hebreus conclui sua exposição mostrando que Deus fará sua justiça diante de todos e o que o rejeitarem. Como é que você rejeita Deus? Primeiro, aceitando Jesus, que foi enviado dele para reconciliar você com ele. Não há outro mediador, 2,5 de 1 Timóteo, não há outro que medie, que possa interceder por você. Não busque santos, não busque santas, busque o único que pode responder os teus pedidos e te socorrer nas tuas necessidades. E esse se chama Jesus, porque conquistou isso, porque deu a sua vida por nós, não é? Você rejeitar o Senhor, olha o que continuamos lendo. Essas pessoas tiveram oportunidade de mudança, ouviram a verdade, mas deliberadamente a rejeitaram, não é? Como analisamos acima. Sendo assim, o Deus, que é o Deus de justiça, as julgará. Quando o texto diz que a vingança pertence a Deus, está falando de retribuição justa e na medida certa, já que Deus não pode ser contaminado por um tipo de ira humana, viu? A aplicação da justiça dele é correta e na medida. Nesse sentido, como escaparão aqueles que conheceram a Deus, mas o rejeitaram? O autor então conclui: como é horrível o destino dessas pessoas. Rejeitar o Senhor, enquanto você pode, hoje você pode escolher. Hoje você pode dizer assim: eu vou mudar minha vida. Escrever aí para mim, nesse teu comentáriozinho: pastor, hoje eu estou entregando a minha vida para Jesus. Hoje eu vou mudar. Eu estava titubeante, mas eu estou vendo que é muito sério. Primeiro, é que a Bíblia diz que o dia da manhã não nos pertence. Por isso que disse: hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração como no dia da visitação. Porque aqueles que endureceram, perderam a bênção de entrar na terra. E se você endurecer, vai perder a bênção que Jesus veio trazer. Eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Apesar de estarem iludidos pelo pecado, logo cairão nas mãos do Supremo Juiz e receberão um castigo justo, do qual não podem apelar, nem fugir, nem escapar de forma alguma. Daí ser uma horrível coisa passar por um juízo assim nas mãos do Deus vivo. Nós temos aqui na nossa Bíblia, no capítulo 16 de Lucas, a história do rico e Lázaro. De vez em quando eu lembro aqui para vocês. O rico, ele deu as costas para o Senhor. Ele não se interessou pelas coisas de Deus. Ele estava muito ocupado com seus negócios. Há muitas pessoas muito ocupadas com seus negócios, não é? Eu preguei sobre aquele rico insensato, né? Quando ouviu a voz de Deus: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será, não é? Já o rico e Lázaro, ele morreu, como morrem todas as pessoas. Quem é a pessoa que é o maior médico, o maior cientista e continua vivo? Já morreram muitos e muitos ainda morrerão, não é? O dinheiro não compra. Uma vez eu vi uma história de um bilionário que estava vivendo praticamente vegetando com um maquinário que custava milhões, né? Aquilo cada vez que se pagava aquele atendimento. E ele disse para os filhos: venda tudo que eu tenho, porque eu quero continuar vivo, eu não quero morrer. E os filhos chamaram os médicos e disseram: qual é a chance do meu pai? Nenhuma.
Ele só vai aqui dar despesa para vocês até o dia da morte, porque o dia que o dinheiro acabar e vocês não puderem manter mais todo esse sistema, ele vai morrer. Você pode desligar tudo. Desligaram tudo e ele morreu naquele dia. Não adianta, não adianta. Ah, você tem um tempo, Deus deu um tempo para você, deu um tempo para mim, não é? A Bíblia diz que não seja demasiadamente pecador para que não morra antes do tempo. Então pode ser que alguém vá morrer antes do tempo porque, vamos dizer, extrapolou os limites que Deus poderia suportar, não é, o erro de alguém. Então há um tempo determinado, cada um de nós. E nós quando lemos Salmo 139, versículo 16, diz lá que ainda estávamos sendo gerados no ventre da nossa mãe e Deus determinou todos os nossos dias, quando ainda nenhum deles existia. Quanto tempo você vai viver, minha querida irmã, meu querido irmão? Qual o tempo que você quer viver? Aí você vai dizer para mim, pastor, eu quero viver 100 anos, amém. Eu quero viver todo o tempo que Deus já determinou para mim, não quero um segundo a mais. Eu só vi um homem que Deus disse, ordena a tua casa, põe em ordem que você vai morrer. E ele rogou a Deus que aumentasse o tempo dele. E Deus aumentou, foi Ezequiel. E Deus aumentou. E o que aconteceu naqueles anos que foram aumentados? Houve tanto desastre na vida dele, que eu vou lhe dizer, Senhor, eu não quero viver um dia nem um minuto a menos, nem um dia nem um minuto a mais, dentro do plano de Deus. Agora, dentro do plano de Deus, você tem um tempo determinado. Como seria e será bom que você se prepare para encontrar com Ele, porque você vai se encontrar. Você pode encontrar com Ele para receber a bênção do galardão, ou você pode se encontrar com Ele para receber o juízo final. Não vai ser fácil, não é isso? Mas vamos continuar, não é? Com a pintura desse quadro vivo, o autor de Hebreus deseja provocar em seus leitores a reflexão de como o caminho de Deus é melhor, de como receber a Cristo e ser perdoado é muito mais proveitoso. Oh, glória! Um dia Jesus me encontrou, eu tinha 16 anos, eu não queria nada com a igreja, nada com o Senhor. Mas ele me encontrou, me trouxe, me colocou na casa dele. Olha só, 58 anos, quantas maravilhas. Eu estou aqui porque o Senhor tem me segurado, me sustentado, me abençoado. Não é a Frânio, Tenório, um abraço, querido. Deus abençoe você, é um prazer tê-lo aí conosco. Precisamos de aproveitar, é agora, o seu tempo pode ser hoje. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração como o dia da visitação. Se é horrível cair nas mãos do Deus vivo, julgamento e condenação, é uma bênção, olha, glória a Deus, é uma bênção acessar a presença do Pai, sendo perdoados, né, de coração sincero, cheio de fé. Oh, glória, né? Você abraçar a fé, abraçar Jesus, deixar Jesus entrar na tua vida. Ele entrando na tua vida vai mudar para melhor, não é? Porque Jesus é bom e quando ele vem na vida de um pecador, ele começa a libertá-lo. Aí ele vai se aproximando de Deus, aí a vida dele passa a ser uma bênção. Parece clara a escolha do melhor caminho, porém, infelizmente, muitos ainda amam mais o pecado do que a Deus. Que coisa terrível! Não só essa má escolha, como também o destino que ela trará aos que a escolhem. Nós lemos, eu já estou caminhando para o encerramento, nós lemos em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, 7 e 9. Escute bem. E a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder, com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder. Qual é a sua escolha, querido, querida? Aonde você pensa que você vai passar a eternidade? Hoje você levanta de manhã, escolhe a roupa que vai vestir, escolhe onde você vai escolher o que você vai comer, enfim, você tem todas as escolhas, está no teu tempo. Mas quanto tempo esse teu tempo ainda vai ter? Quanto tempo? Ah, aproveita agora. Se hoje está ouvindo a voz
Deus está falando com você, porque a palavra de Deus está falando com aqueles que estão meio titubeantes, né? Assim, que já não sabem, não têm certeza, suas vidas não estão sendo uma vida no altar de Deus, suas vidas não estão sendo uma vida de um cristão, né? Ao contrário, em vez de cristão, ele está trazendo escândalo para o evangelho, mas a Bíblia diz, o escândalo tem que vir, mas ai daquele por quem vier o escândalo, ainda pior, né? Porque além de ser um crente que não dá testemunho, está trazendo problema para as pessoas que olham assim, está vendo? Por isso que eu não quero ser crente. Muitas pessoas já disseram isso. Eu vou fazer a conclusão agora. A nossa vida começou com duas árvores, a da ciência do bem e do mal e a da vida. Que pena, nós escolhemos a da ciência do bem e do mal. Depois, dois caminhos, o estreito e o largo. Quantos estão no caminho largo, né? Ah, que coisa terrível. Depois, duas portas, a larga e a apertada. Qual é que você quer andar? Qual é que você está andando? O que está na tua vida? O que você está escolhendo para a sua vida? Lembre-se que uma eternidade te espera. Existem pessoas ateias, pessoas que não creem em Deus, que dizem assim, morreu, acabou. É mentira! Quando morrer que começa a tua eternidade. A tua eternidade começa depois que você sai desta vida, com dois destinos. Eu disse que a nossa vida começou com o quê? Duas árvores, não é? Dois caminhos, duas portas e dois destinos. Quais seriam? Dois destinos, morte eterna ou vida eterna. Qual é a sua escolha? Qual é a sua escolha? Se eu perguntasse aqui a você agora, você gostaria, porque você ouve essa palavra das pessoas, é comum ouvirmos isso. Fulano foi para uma melhor. Beltrano está lá com Deus. Uma vez morreu um dessas pessoas que faz música para o carnaval. Deus levou o fulano para fazer música para ir lá no céu. Está tudo no céu. Morre o macumbeiro, foi para o céu. Morre o espírita, foi para o céu. Morre o outro, foi para o céu. Morre o crente, foi para o céu. Mas está mesmo lá? Será que está lá? Amados, está aqui. É Mateus 7:21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas só aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Amém? Presta atenção. Guarda esta palavra. Eu estava pedindo pela manhã, Senhor, me dá uma palavra para a noite. Deus me deu essa palavra e eu te entreguei. Agora nós vamos ouvir a irmã Márcia numa gravação e nós então já estaremos saindo para o encerramento. Amém? Então vamos lá. Vamos ouvir agora a irmã Márcia e depois nós já estaremos fazendo a conclusão do nosso trabalho. Amém? Então eu quero dizer que Jesus está de braços abertos, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele me encontrou em 1962, um moleque do mundo, um moleque perdido, mas ele não abriu mão de mim, me deu todas as oportunidades que eu precisava, e graças a Deus eu aproveitei elas, e você hoje tem oportunidade, hoje tem. Eu não vou te dizer que amanhã você vai ter, eu desejo que você ainda tenha muitas oportunidades, mas se essa for a última, não a perca, não é? Não a perca. Eu quero dizer para vocês, o meu sogro se chamava Mário Lemos da Silva. Eu estou com a minha família aí, a Esther, inclusive a Esther está aí. A Esther foi o instrumento de Deus para ganhar ele para Jesus. Na hora que o meu sogro estava, ele gostava da igreja, às vezes ele ia lá me ouvir pregar, mas ele não se decidia. No dia que ele estava morrendo, aí está a Esther. Esther, minha cunhada, não é? E o esposo dela, José, e a Marcele, lá em Cascadura, na rua Palmital, número 16. Não é? O que acontece? No dia que ele estava morrendo, a Esther, ela há de se lembrar disso, a Esther foi em cima desse, pai, não morre sem aceitar Jesus. Se você morrer sem aceitar Jesus, tu vai para o inferno, porque não tem meio termo, não tem reencarnação, não tem purgatório, não tem segunda chance. É agora, enquanto você está vivo, enquanto você pode escolher,
Essa que é a verdade. Mas ela foi, Esther, você há de se lembrar disso, e eu sei que você se lembra, você foi instrumento de Deus. E ela disse, não morre se aceitar Jesus. Ele levantou as mãos e disse, eu aceito Jesus como meu Salvador, como meu Senhor. Aceitou, e nós damos glórias a Deus. Meu sogro, hoje, creio piamente, ele está com o Senhor, porque ele aceitou Jesus, não é? Porque se alguém abrir a boca e confessar Jesus como o Senhor e não aceitar, é salvo. Né? É essa a palavra. Mas você já fez isso? Agora tem que aceitar e deixar que ele entre na sua vida e mude a sua vida. Vamos ouvir agora a irmã Márcia com esse louvor. Amém? E neste louvor nós já estaremos concluindo o nosso trabalho. Né? Vamos ouvir aqui a irmã Márcia louvando o Senhor com esse cântico. Graças a Deus, não é? Porque é o momento que nós temos para estar adorando o Senhor. E eu quero dizer para vocês que agora vamos estar juntos só na quinta-feira. Aí estamos estudando o livro de Pedro, 1ª e 2ª de Pedro, né? Louvado é o Senhor. Clara Costa, bem-vinda. Louvado é o nome do Senhor. Vamos agora ouvir este louvor. E depois desse louvor, já estaremos encerrando. Presta atenção nessa letra. A letra vai falar com você ainda, viu? Escute bem. Desperta, meu amigo, deste sono. Escuta a palavra de Jesus. Oh, venha, me depressa e não demore, que eu sou o caminho, a vida e luz. Desperta, porque breve a noite vem. A noite favorosa vai chegar. O sono profundo sobre o mundo adivinhar. Desperta, tu que breve Cristo te esclarecerá. E hoje é o teu dia. Hoje é o teu dia. Deus falou no teu coração, não deixa para amanhã. Aí na tua casa, onde você está, de Jesus, chama Ele para entrar na tua vida e Ele vai entrar. Você vai sentir a presença dEle na tua vida. Penses na grandeza deste mundo, que tudo isso aqui vai terminar. Jesus tem um lugar já preparado para todos que seu nome aceitar. Desperta, tu que breve a noite vem.
despertar do sono, acordar, qual é a sua escolha? Qual é? Alguém disse com muita razão que a nossa vida é cheia de escolhas, não é? Escolhe a profissão, escolhe onde vai morar, não é? Enfim, do berço ao caixão, todas as escolhas são nossas. Mas vai ter um momento que você vai parar de escolher. E que pena, não é? E a vida eterna? Como é que você vai escolher a vida eterna? A vida eterna é Jesus, né? Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Às vezes a gente começa a falar coisas boas, maravilhosas, Deus é bom, Deus é maravilhoso, e é mesmo. E essas palavras que nós estamos trazendo para vocês nessa noite, Ele nos deu para te dar. Ele sabe por quê, não é? Porque Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Quero agradecer a presença de todos, não é? Convidá-los para quinta-feira, às 20 horas. Se Deus quiser, eu creio que Ele quer, nós estaremos aqui ministrando para você a carta de Pedro. Estaremos aqui continuando a falar sobre aquele grande apóstolo que foi muito usado por Deus e deixou 2 epístolas para nos dar instruções preciosas. Amém? Então nós vamos orar encerrando e que Deus te abençoe, que dê um resto de semana de paz, né? E quero mais uma vez lembrar os irmãos, domingo próximo, às 17 horas, o pastor Gênesis estará lá na sede para ministrar a Santa Ceia e todos os irmãos estão sendo convocados, não é? Naturalmente que lá nós vamos dar um jeito, se nós tivermos uma lotação que não caiba atendendo, não é, o distanciamento que está sendo orientado, nós faremos 2 etapas e peço às outras igrejas do ministério que façam isso, né? Também não vamos deixar de cumprir todas as orientações sanitárias que temos recebido. Amém? Mas os pastores locais estão preparando os seus membros e eu estou falando sobre a sede, porque a sede está na nossa responsabilidade. Amém, amados? Que Deus os abençoe. Mas quinta-feira ainda estaremos aqui, em nome de Jesus, um restante de semana de paz e abençoado. Vamos orar? Pai Celeste, obrigado por aqueles que estiveram conosco nesta live, ó Pai, onde ministramos a Tua palavra, Pai. E cremos que a Tua palavra tem, ó Deus, entrado em corações. Ajuda aqueles que estão titubeantes, que estão indecisos, para que se aproxime de Ti. Aquele que está desviado, volte para o Senhor. E aquele que ainda não deu passo para Jesus, possa nesta noite começar já tomando essa decisão, porque não conhecemos, não sabemos o dia da manhã, é hoje o dia, Pai, amanhã não nos pertence, então ajude essas vidas na sua decisão, Pai. Assim eu entrego nas tuas mãos os teus filhos que estão conosco, oramos por aqueles que estão no hospital, oramos pelo Fábio, a sua recuperação, também a irmã Elzira, que o Senhor abençoe, que logo possamos ouvi-la cantando, louvando, não é? E também falando, porque ela é uma pessoa usada por Deus. Abençoe o seu esposo, o seu lar. Senhor, aqui está a tua serva, graças a Deus, também abençoada. Fica conosco, Pai. Abençoe a todos que estão participando desta live e aqueles que assistirão a gravação dela também, Pai. Que seja a tua mão sobre eles. Assim oramos pelas nossas autoridades. Ó Senhor, esses homens que governam esse país, nós entregamos nas tuas mãos. Os médicos entregamos nas tuas mãos. Senhor, assim oramos e assim te pedimos, em nome de Jesus. E para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja convosco, amados, e com todo o povo de Deus que está na terra. Aquele que acredita, diga amém e eu recebo. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te livre do mal. Amém. E até quinta-feira, às 20 horas, se Deus quiser.